Paulo, o apóstolo transformador. A incrível história de fé e redenção revelada em 3 atos divinos no 3º ano de Joaquim, em uma Jerusalém marcada pela opressão e pela religião rígida, a esperança vibrava em um punhado de corações. A cidade pulsava com o fervor de peregrinos, mas em seu âmago, uma nova seita estava despontando com promessas de liberdade e transformação. Os seguidores de Jesus, conhecidos como os do caminho, encontravam-se à mercê dos ânimos fervorosos de Saulo de Tarso, um fariseu irascível e zeloso pela lei. A sombra de sua perseguição pairava, e o eco das pedras que atingiram Estevão ainda ressoava nas almas dos discípulos. Saulo, com seus olhos fixos na injustiça segundo a sua visão, acreditava que estava cumprindo o desejo de Deus ao caçar aqueles que proclamavam o nome. Certa manhã, Saulo decidiu ir a Damasco. Os relatos de seguidores de Cristo naquela cidade incendiaram sua determinação. Armado de autoridade, sua missão era clara: erradicar as vozes que desafiavam o que considerava pura verdade. À medida que avançava pela poeirenta estrada que o levava, um clima de opressão e desespero cobria seu coração, mal sabendo que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Então, aconteceu. Uma luz do céu brilhou ao seu redor, ofuscando-o completamente. Ele caiu ao chão, atordoado e confuso, surdo aos gritos de seus homens. Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz que lhe cortou a alma, ecoando em seu ser como um trovão. Ele, que pensou que estava defendendo a lei, agora confrontava a verdade da própria lei vivente. A luz do Senhor que o assolou não era apenas uma manifestação de poder, mas o início de uma transformação divina. Cego não apenas fisicamente, mas espiritualmente, Saulo se afastou de sua vida de orgulho e amargura. Após 3 dias imerso em trevas e reflexão, uma visita inesperada de Ananias, um discípulo obediente ao chamado de Deus, trouxe a Saulo uma nova visão. Ananias, com mãos trêmulas, impôs as mãos sobre ele, e a visão voltou. Mais do que um milagre físico, era um renascimento espiritual, a luz da verdade acendendo a chama de um novo propósito. Saulo virou Paulo, o apóstolo que passaria a proclamar o amor e a graça que antes desprezara. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Damasco estava prestes a testemunhar um estrondoso impacto. O que antes era um local de sua condenação, agora se tornaria o cenário de sua conversão radical. Em meio a risos cínicos e olhares desconfiados, Paulo, revitalizado pela experiência divina, teve de enfrentar sua própria comunidade com a mensagem que antes ao menosprezava. A luta foi apenas o início, pois agora Saulo se tornará Paulo, e a jornada dela, enquanto ele caminharia em defesa do Evangelho, apenas começava. Mas a questão que permanecia era: ele conseguirá deixar as sombras do passado para levar adiante a luz de Cristo em um mundo que tanto temia? A narrativa se desdobrava e todos os olhos estavam fixos na obra que Deus começava a realizar através desse apóstolo transformador. Enquanto Damasco respirava a expectativa da transformação, na cidade circulavam rumores de um homem que havia se tornado apóstolo do que ele sempre desprezou. Os discípulos permaneciam reunidos em oração, temendo pela própria segurança e considerando as implicações da chegada de Paulo, que agora trazia uma mensagem nova como um daqueles que antes atacava. Realmente, como poderia aquele que era conhecido como um feroz perseguidor da igreja ser agora um dos seus líderes mais fervorosos? Paulo, com um coração ardendo, entrou na sinagoga, onde ele uma vez apresentou argumentos e condenações. Agora se preparava para pregar sobre o Cristo ressuscitado. As vozes murmurantes de desapego ecoavam em seu coração enquanto as palavras de bênção se entrelaçavam com a sua nova identidade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1. Ele precisava encorajar aqueles que estavam ao seu redor, pois sabia que o temor dominava o povo. E, assim, ele se levantou diante de uma assembleia inquieta, os olhos pousando em cada semblante.
Com ousadia proclamou: Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, é verdadeiramente o Filho de Deus. Creiam nele e ele terão a vida eterna. À medida que suas palavras se espalhavam como um perfume doce, muitos começaram a olhar para ele não mais como Saulo feroz, mas como um homem transformado. Contudo, os fariseus não tardaram a reagir. A fúria acendeu. Nas ruas e becos, os gritos de descontentamento e repreensão ecoavam. Como ele pode falar desse jeito? Não é o Saulo que tinha por ato atacar e levar para julgamento os seguidores do caminho. Um açoite de dúvida açoitou o coração dos seus antigos colegas, que viam nesse novo Paulo não apenas uma traição, mas uma ameaça à sua rigorosa ortodoxia. Assim, enquanto Paulo testemunhava aos que ouvia, a sombra da morte se estendia sobre ele. Ideias de violência e contenção pairavam no ar. Ele compreendeu que aqueles que diziam servir a Deus estavam cativos numa prisão de sua própria construção, e o plano soberano de Deus logo começaria a se desenrolar em sua vida. A resistência a seu ministério se tornou palpável, e os discípulos em Damasco temiam por ele. Em meio a essa batalha espiritual, o Senhor revelou a Paulo um novo caminho, um caminho que o levaria de sua terra natal para além das fronteiras conhecidas. Numa noite de fervor, enquanto Paulo orava, uma visão o assaltou, uma chamada para ir a outras nações, não apenas a Judéia, mas as nações gentílicas, aos extremos da terra. Ele viu povos novos, línguas não ouvidas até aquele ponto, e sentiu o peso da responsabilidade que agora recaiu sobre ele. Levantar-te-ei como luz para os gentios, para que sejas a salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. A certeza de que seu passado não o definia, mas o preparava para um futuro grandioso, elevou seu espírito. Sim. Ele atravessaria barreiras, e depositaria as sementes da graça em terras longínquas. Mas, no fundo de sua alma, ecoava uma pergunta: e se aqueles que uma vez o temiam se unissem agora para silenciá-lo? A batalha entre luz e trevas apenas começava. E toda a criação assistia, aguardando a manifestação do Filho de Deus na vida de um homem que, de perseguidor, se tornaria um porta-voz da redenção. O Senhor, em sua grande sabedoria, tinha um plano para Paulo, que mudaria o curso da história do cristianismo. Mas as sombras de seu passado ainda lançavam incertezas. Quais seriam as consequências desta nova jornada que o aguardava? O que Paulo ainda desconhecia é que muitos obstáculos estavam por vir, e a luta pela verdade lhe custaria mais do que pode imaginar. Mas o começo de algo grandioso estava no horizonte, um caminho que levaria a um testemunho que ressoaria através das gerações. As promessas do Senhor se cumpririam, e a pergunta que se ergueu como um clamor nas profundezas da eternidade permanecia ecoando: mas o que ele não sabia sobre o plano de Deus ainda por se revelar? Paulo, determinado a cumprir o chamado que havia recebido, começou a pregar nas sinagogas de Damasco com uma ardência incomum. Os corações estavam divididos, alguns se encantavam com suas palavras e outros, tomados por um zelo cego, planejavam seu silêncio. Enquanto isso, a cidade, em ebulição, se tornava um campo de batalha espiritual à medida que Paulo proclamava as boas novas do Evangelho. Sua mensagem reverberava nas paredes daquele espaço sagrado. O Messias prometido finalmente veio. Ele não apenas morreu, mas ressuscitou para nos dar vida. Ele falava com a paixão de um homem que havia provado da graça e agora desejava que todos também a conhecessem. Algumas almas se convertiam, mas outras se fechavam em um desespero profundo, sentindo-se ameaçadas pelo trabalho do Espírito. Uma noite, enquanto o céu se cobria com a escuridão e a sala de oração dos discípulos emanava luz e fervor, as vozes entre os fiéis aumentaram. Este homem, Paulo, não podemos pedir que vá embora? Ele está semeando discórdia entre nós, declarou um fariseu, seus olhos brilhando com ira. É um traidor que busca enganar o povo de Deus. Na sala, o discípulo Ananias, que havia ajudado Paulo em sua jornada de fé, levantou-se, sua voz firme, mas com compaixão: irmãos, ele não é apenas o que era. O Senhor já fez uma obra nele. Precisamos confiar que Deus pode transformar até o mais amargo dos corações. Contudo, as disputas não cessaram. Paulo, consciente da tempestade que se formava ao seu redor, recorreu à oração. Durante aquelas horas em que se despia diante de Deus,
uma revelação inesperada lhe foi dada: fugirás para a cidade de Tarso e lá cumprirás o que te ordenei. O Senhor o guiou em meio ao tumulto, mostrando que, mesmo durante a adversidade, seu propósito prevaleceria. Na ousadia de um novo apóstolo, Paulo decidiu se retirar para uma breve pausa. Ele não se permitiu ser consumido pelo temor, pois sabia que o seu Deus estava com ele. Em segredo, fez preparativos para deixar Damasco e seguir para Tarso. Mas o caminho não seria fácil, e já havia sido aprendido. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. No derradeiro dia de sua permanência ali, Paulo se despediu de alguns dos que haviam se convertido pela sua mensagem, uma união que prometia crescer na fé. Vocês não estão sozinhos, ele os encorajou, o Espírito Santo estará com vocês e eu voltarei, se for da vontade do Senhor. Porém, na calada da noite, murmúrios de frustração se intensificaram. Uma emboscada estava sendo elaborada. Aqueles que não podiam suportar a transformação de Paulo agora se uniam sob uma bandeira obscura. Ele deve ser silenciado. Precisamos de um plano para pôr fim a esta loucura. Os fariseus começaram a conspirar em segredo, a placa de fogo em suas almas se incendiando contra o apóstolo. Quando a manhã nasceu, Paulo não sabia que estava prestes a entrar em uma batalha que testaria sua nova fé como nunca antes. Das sombras surgiriam adversários que colocariam sua coragem à prova. A luta iria além do que ele já enfrentará, era uma guerra pela verdade que se desenrolaria à vista de todos. Ao retomar sua jornada, uma sensação de urgência invadia o coração de Paulo. Ele não poderia apenas fugir. Ele precisava levar a luz a cada canto onde a escuridão se escondia. E a pergunta pulsava em seu espírito: qual seria o próximo passo no plano infinito de Deus, aquele que transformaria não apenas sua vida, mas as vidas de multidões? Com a tensão crescendo, Paulo caminhou em direção ao desconhecido, atento à voz que sempre o guiara. O desfecho do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado, e ele, sem saber, tornava-se uma chave no imenso propósito divino que abarcava toda a humanidade. E assim, o silêncio ecoou. Que desdobramentos surgiriam quando o destino de Paulo e o destino de tantos se entrelaçassem de uma vez por todas? Enquanto o sol surgia em Damasco, espalhando suas primeiras luzes sobre a cidade, Paulo concluiu suas preparações, sua mente fervilhando com a intensidade do chamado que lhe fora dado. A voz do Senhor ressoava em seu coração, e a urgência da missão queimava em sua alma. Desça pela muralha, a instrução que receberá ficou ecoando em sua mente. Ele não tinha tempo a perder. O plano de Deus começava a se desdobrar, e Paulo estava decidido a não ser um mero espectador. Na calada da noite, em meio a sombras e murmúrios, desceu pela cesta, um ato que refletia tanto sua vulnerabilidade quanto sua determinação. Uma vez do lado de fora, seus passos dirigiram-se rapidamente à governança divina. Tarso o aguardava, mas o caminho até lá estava repleto de incertezas. No seu coração, a certeza da presença de Deus iluminava a escuridão à sua volta, lembrando-lhe que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Ao chegar a Tarso, Paulo encontrou uma cidade vibrante, mas também sufocada pela idolatria e pela incerteza espiritual. Enquanto caminhava pelas ruas, o peso da responsabilidade aumentava. O antigo perseguidor se tornará um portador da verdade, e a inquietação de seu espírito refletia os desafios que ele enfrentaria para estabelecer o reino de Deus. Senhor, como posso ser usado nesta cidade? As palavras de Paulo eram uma súplica fervorosa, e logo a resposta veio através de encontros inesperados. Homens e mulheres cujas vidas haviam sido envolvidas em religiões vãs começaram a se aproximar dele, atraídos pela paixão em seus olhos. Usando cada oportunidade, ele compartilhava a mensagem de salvação, testificando com fervor sobre a ressurreição de Cristo e a transformação que ele trazia. Contudo, o eco do passado não tardou a segui-lo. O mesmo zelo que uma vez ocupou seu coração estava agora nas mãos de seus antigos semelhantes, que não haviam esquecido o homem que queria silenciá-los. O retrato do farisaísmo e seu espírito intransigente ainda estava vivo e ardente. Logo, notícias de suas pregações em Tarso chegaram aos fariseus em Damasco. Eles não podiam tolerar a propagação da mensagem que um dia fora sua,
e a sombra da perseguição se ergueu novamente. Enquanto isso, Paulo e os recém-convertidos experimentavam os primeiros frutos do que poderia ser um verdadeiro avivamento. Eles se reuniam nas casas, compartilhando refeições e histórias de fé, mas a sombra da opressão se tornava densa. Paulo percebeu que a necessidade de unidade e oração era mais urgente do que nunca. Se forem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20, ressoava em seu coração, e ele convocou os crentes a se unirem em oração fervorosa. O que Paulo não sabia era que, enquanto ele buscava fortalecer a comunidade de crentes, Deus já estava orquestrando um encontro divino. Em Jerusalém, um homem chamado Barnabé sentiu o chamado de Deus para ir até Tarso. O Espírito do Senhor estava prestes a abrir portas de novo e, com Barnabé, a luz de Deus se espalharia ainda mais. Paulo enfrentaria não só a resistência de seus opositores, mas também a bênção que surgiria da comunhão com aqueles que acreditavam na graça. E quando o universo espiritual se movia em sua direção, a pergunta sem resposta ainda pairava no ar. Qual seria a extensão do chamado de Paulo? O quanto Deus estava disposto a revelar do seu plano soberano? O dia da resposta se aproximava, e a mudança era inegável. Com cada passo, o futuro se tornava mais glorioso, determinado pela vontade divina. O plano de Deus se desdobrava e o eco de sua promessa ainda soava: a terra conhecerá a minha glória, e todos os povos serão testemunhas do meu amor. Enquanto os ventos da manhã sopravam suavemente sobre Tarso, Paulo sentia a ansiedade à flor da pele, a pressão do passado e o peso do futuro se misturando em sua alma. Ele caminhava de um lado a outro, orando e refletindo sobre o que Deus o havia chamado para fazer. A presença do Senhor era palpável, mas a dúvida e o medo não deixavam de assombrá-lo. Logo, as vozes de seus irmãos na fé ecoaram em seus ouvidos. Reunidos em uma pequena casa, eles buscavam a força e a orientação de Deus. Paulo se juntou a eles, e com fervor, partilhou testemunhos de transformação. Era um momento de encorajamento e edificação, onde todos ali estavam cientes das ameaças que pairavam do lado de fora. A luz da fé brilhava intensamente, apesar das trevas que o cercavam. Amados, Paulo começou, suas palavras carregadas de gravidade. Não podemos nos abater agora. O Senhor nos trouxe até aqui por um propósito, e é nossa obrigação proclamá-lo em meio a este vale de sombras. A congregação assentiu com entusiasmo, e a oração fervorosa começou a fluir como um rio de esperança. Brotaram orações intercessórias, e enquanto clamavam ao Senhor, uma sensação de paz desceu sobre eles, um vislumbre da glória divina. Contudo, como em todos os movimentos de avivamento, a resistência estava à espreita. Logo, espiões disfarçados dos fariseus se infiltravam nas reuniões em busca de provas que pudessem utilizar contra Paulo e os cristãos de Tarso. Eles observavam atentamente, com corações endurecidos, incapazes de perceber o que Deus estava realizando diante de seus olhos. Entre esses fariseus estava Saulo, um homem jovem, ardente em suas convicções e determinado a preservar a tradição religiosa a qual havia se dedicado. O peso do passado de Paulo atormentava-o, pois ele acreditava que estava fazendo a obra do Senhor, sem saber que era, na verdade, um obstáculo ao plano de Deus. Enquanto a noite caía, Paulo e os crentes se reuniram novamente. Ele pregou fervorosamente sobre a liberdade em Cristo, e à medida que suas palavras ecoavam, um ruído repentino fora da porta interrompeu o culto. O altar do Senhor estava em movimento. Era Barnabé, recém-chegado de Jerusalém, com uma luz nos olhos que refletia um novo ânimo. Eu sou enviado do Senhor, anunciou Barnabé, e a sala irrompeu em aplausos e aclamações. Ele abraçou Paulo, reconhecendo a divina graça que repousava sobre ele. O vínculo formado entre eles se tornava um símbolo da unidade e de uma nova era de evangelização que estava prestes a se desenvolver. Juntos, eles tinham um chamado para estabelecer a igreja entre os gentios. Mas, sob a superfície da alegria, um plano maligno se formava. Os fariseus, ao se darem conta da influência crescente de Paulo, decidiram agir. Um encontro secreto foi convocado na calada da noite, onde tramavam sua condenação e a erradicação da nova seita que desafiava sua autoridade. A sentença estava sendo forjada, e em breve uma tempestade espiritual se aproximaria. Então, enquanto o céu estrelado refletia a bondade de Deus, Paulo dirigiu-se a Barnabé: assim como ele me salvou, também ele te enviará.
O que o Senhor fará aqui ainda está para ser revelado. E, enquanto as palavras de Paulo ecoavam na escuridão, ele não fazia ideia de que uma nova revelação divina se aproximava. O Senhor, em sua soberania, preparava o caminho para que não somente os judeus, mas todas as nações escutassem o Evangelho. Mas o que nos aguarda? Paulo questionou em seu espírito. Uma urgência crescia dentro dele, e a resposta ecoava: em breve, a grande revelação será feita, e sua vida nunca mais será a mesma. O plano de Deus, inabalável e magnífico, estava prestes a ser desvelado em formas que Paulo ainda não poderia imaginar. As chaves de um mistério celestial estavam prestes a ser entregues a ele, e a luz da verdade estava prestes a brilhar mais uma vez em meio às trevas. O caminho à frente revelaria não apenas a grandeza de Deus, mas também o teste da fé e o cumprimento de sua promessa. Assim, a maior batalha estava prestes a começar. Enquanto a noite avançava, as estrelas cintilavam como testemunhas das promessas de Deus. Paulo e Barnabé, agora juntos, sentaram-se a sós, com a chama de um lampião iluminando os rostos marcados pela determinação. A tensão no ar estava palpável, um espírito de expectativa preenchia a sala, como um sopro divino prestes a ser liberado. Preciso entender melhor o que vem a seguir, disse Paulo, a voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. A liberdade em Cristo que proclamamos deve ir além da palavra. O que significa para os gentios? O que o Senhor deseja revelar? Barnabé ponderou, seus olhos olhando além da verdade à sua frente. A Escritura já nos deu pistas. Lembre-se do que foi escrito: e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Romanos 10:13. A promessa é para todos, e nós precisamos desbravar essa verdade. Com uma nova fervorosa determinação, eles oraram juntos. A atmosfera tornou-se elétrica, e foi então que, através do silêncio, uma presença resplandecente invadiu o ambiente. O Espírito Santo vinha em resposta às suas súplicas, e Paulo sentiu um calor ardente em seu coração, como um fogo que purificava suas intenções. Barnabé, Paulo exclamou, o que estamos prestes a fazer não é apenas sobre nós, é uma missão divina. Precisamos levar a boa nova às nações. Enquanto isso, nas sombras da rua, o plano dos fariseus se tornava mais concreto. Saulo, embora atento e introspectivo, já se encontrava intrigado pela crescente influência de Paulo. A luta interna entre manter a tradição e responder ao chamado estava ardendo dentro dele. Ele se lembrava das palavras de seus mestres: a lei deve ser defendida a todo custo. Mas a voz de Deus, sussurrante e insistente, começava a romper as barreiras de seu coração endurecido. Na calada da noite, os fariseus se reuniram. Devemos agir antes que seja tarde demais, disse um deles, com olhos frios e calculistas. Esse homem está atirando as bases da nossa fé pela janela. Não podemos permitir que a semente do cristianismo se espalhe entre os gentios. Assim se formou um plano diabólico. Com a conivência dos líderes, prometeram encontrar um jeito de descreditar Paulo publicamente, buscando incriminá-lo através de falsas acusações e testemunhos fabricados. A sentença de excomunhão, conforme decidida, estava prestes a ser colocada em prática. De volta a casa, Paulo e Barnabé tomavam coragem para o desafio que estava à sua frente. Devemos organizar nossos passos, disse Paulo, determinado e focado. E, acima de tudo, orar. Precisamos que o Senhor abra portas e destrua barreiras. Foi então que Paulo recebeu uma visão clara. Ele viu rostos de gentios, povos de todas as nações e tribos, clamando por liberdade e vida. E a clara mensagem que ecoou em seu coração: ira. Isso é o que tenho para você, e a guerra espiritual que travarão não será em vão. E a minha glória será revelada em suas fraquezas. Sentindo-se revigorado e abençoado, Paulo voltou-se para Barnabé. Estamos prestes a ser enviados, Barnabé, e a luta será intensa. Porém, emergiremos vitoriosos pelo poder do Senhor. Ele mesmo prometeu: não te deixarei, nem te desampararei, Hebreus 13:5. E em meio à oração e dedicação, uma presença sobrenatural recaiu sobre eles, como um manto celestial. Um plano soberano estava sendo orquestrado, a missão estava a caminho de desvelar a plenitude dos desígnios divinos. Mas, na escuridão,
O embate dos corações tanto de Paulo quanto de Saulo seria o cerne do próximo grande movimento da história da fé. O que o Senhor fará em breve nos dias que estão por vir é um mistério que aguarda a revelação. A grande vitória de Deus se aproximava, e uma transformação estava prestes a sacudir as fundações das crenças estabelecidas, preparando o caminho para um avivamento que moldaria a história da Igreja e do mundo. Enquanto as primeiras luzes do amanhecer rompiam a escuridão da noite, Paulo e Barnabé se preparavam para o que seria um dia decisivo em sua jornada de evangelização. O vento suave trazia os sons da cidade despertando, mas dentro de suas almas, havia uma tempestade de sentimentos mistos, esperança, temor e uma expectativa intensa do que Deus estava prestes a realizar. Vamos, disse Paulo, já vestido com seu manto. É hora de cumprir nosso chamado. O Senhor nos enviou com um propósito, e cada passo que damos é guiado por sua mão poderosa. Barnabé, com uma determinação que espelhava a de seu amigo, assentiu. A força do Senhor será nossa e, se formos atacados, Ele será nosso defensor. Ele mesmo disse, não temas, pois eu sou contigo. Isaías 41:10. E assim partiram, atravessando as ruas em direção ao mercado onde a multidão se reunia para ouvir as novidades do dia. No entanto, a cada passo, a sombra dos fariseus parecia se estender sobre eles como uma nuvem escura, e o eco dos planos malignos se tornava mais audível em seus ouvidos. Havia murmúrios de que Paulo e Barnabé estavam para ser confrontados e que a reação dos líderes era uma tempestade prestes a irromper. Ao chegarem à praça, Paulo e Barnabé perceberam um grupo de gentios curiosos, já reunidos. Irmãos! Chamou Paulo, sua voz ressoando firme e clara. Trago-vos boas novas. O Deus que fez os céus e a terra enviou seu Filho, Jesus Cristo, para a salvação de todos, não somente dos judeus, mas de cada nação que clama por ele. A multidão cercava-os, e os rostos demonstravam esperança e espanto, enquanto a mensagem fluía de sua boca como água viva. Entre eles, muitos escutavam com corações abertos, mas entre os fariseus, a indignação crescia como um incêndio incontrolável. Um dos fariseus mais destacados, chamado Anás, se aproximou com um semblante sombrio. Este homem não pode falar assim. Está distorcendo a lei. Como se atreve a afirmar que os gentios podem ser aceitos tal como estão, sem as obras da lei? A tensão se elevava. Paulo, percebendo a hostilidade iminente, fez uma oração silenciosa. O Espírito Santo lhe trouxe à mente as palavras de Jó: Deus não rejeita o homem perfeito, nem toma à sua mão o mal. Assim, exclamou com confiança, é pela fé em Cristo que somos justificados, e não por obras da lei. Pois quem não tem pecado, lance a primeira pedra. João 8:07. Um silêncio profundo caiu entre a multidão. Os fariseus, tomados por uma mistura de raiva e confusão, hesitaram. Então, um segundo fariseu gritou: precisamos fazer algo. Este homem está colocando em risco a nossa sociedade e nossas tradições. No entanto, entre as vozes contrárias, um gentio se levantou, um ex-sordo-mudo que fora curado recentemente. Nós ouvimos as verdades que ele falou. Eu fui curado pelo poder que vem dele, e as palavras que disse são verdadeiras. A divisão entre os que aceitavam e os que rejeitavam a mensagem se tornava cada vez mais pronunciada. O tumulto aumentou, e o plano dos fariseus de silenciar Paulo passava a ser uma grande batalha de vontades. Neste instante, Paulo percebeu que a guerra não era apenas contra a carne e o sangue, mas contra as potestades espirituais que lutavam para apagar a luz do Evangelho. Ele orou por sabedoria e coragem, confiando que o Senhor estaria com eles, mesmo nas trevas da perseguição. E de repente, no meio da agitação, a palavra do Senhor começou a ressoar em seu coração, e, assim, haverá uma grande colheita e a glória do Senhor será revelada entre as nações. O que Paulo não sabia era que esse momento de confrontação era o ponto de virada não apenas para ele e Barnabé, mas para uma transformação que abalará as fundações da própria história da Igreja. Uma escolha decisiva estava prestes a ser feita, e em cada coração presente, o eco da verdade de Deus clamava por resposta. Mas quem se levantará, e não temerá? Uma grande batalha espiritual se aproxima, e o desfecho será uma revelação gloriosa. Uma nova aliança se forma diante de nossos olhos. E, como foi dito, no último dia,
o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Atos 2:17. O que se seguirá será um movimento de avivamento sem precedentes. Assim, em meio ao clamor e confusão, um novo gancho se formava no plano soberano de Deus, e a revelação da nova aliança começava a tomar forma em corações dispostos. A jornada de fé continuava, e Paulo estava prestes a perceber que, mesmo nas tribulações, a luz da verdade nunca se apaga. A praça fervilhava com vozes exaltadas, o clamor de homens e mulheres divididos entre a fé e a dúvida ecoava por todo o lado. Paulo e Barnabé se encontravam no centro de um furor, mas a presença do Espírito Santo preenchia seus corações, trazendo serenidade no meio da tempestade. Vejam! A verdade está aqui. O próprio Filho de Deus, em quem temos redenção e vida. Paulo proclamou com fervor, sua voz se elevando como um trovão. É Ele quem nos fez livres. E a liberdade que Ele oferece não se limita a uma etnicidade ou a um passado, mas se estende a cada um que crê. Barnabé, observando a aflição dos seus companheiros gentios, sentiu a compaixão arder dentro de si. Ele levantou as mãos, tentando acalmar a multidão em meio ao tumulto. Irmãos, se pudéssemos somente enxergar com os olhos de Deus. Ele é o Deus da salvação, que busca os perdidos como o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Naquele momento, a multidão parecia hesitar, mas a encenação dos fariseus, armando-se como predadores em busca de suas presas, reiniciou o ódio. Anás, numa fúria crescente, se adiantou mais uma vez e gritou: esses homens estão trazendo confusão e divisão ao povo. Devemos levá-los a um julgamento e fazer valer a lei de Moisés. A multidão estava dividida. Alguns aclamavam pela verdade que Paulo pregava, muitos outros pediam silêncio e punição. O alvoroço aumentou, ressoando como um eco que preenchia a praça, enquanto as emoções frenéticas levavam a um silêncio inquietante. Então, de repente, um grupo de mulheres começou a cantar, um cântico que ressoava com esperança e libertação. Eram as filhas de Jerusalém, que levantavam suas vozes a uma só, proclamando a mensagem de salvação em seu próprio idioma, e com fervor. Ele é o Alfa e Ômega. O começo e o fim. Na dor e na alegria, somos chamados por seu nome. As palavras trouxeram à tona uma presença sem igual. Paul de Solas, um fariseu que ficou em silêncio até então, ouviu a canção e sentiu seu coração vacilar. Ele se lembrou das profecias que haviam sido anunciadas sobre o Messias, e uma batalha começou dentro de si. Será que essa é a verdade que estou buscando? Ele pensou, enquanto se esforçava para confrontar a incredulidade que o dominava. Num gesto corajoso, Paul se adiantou à multidão. Se estamos a buscar a verdade, precisamos abrir nossos corações. Declarou, seu olhar penetrante voltando-se para os outros fariseus. A lei é boa, mas a graça de Deus em Cristo é a sua consumação. O que temos a perder ao crer nas boas novas? A tensão era palpável. A voz de Anás se elevou novamente, repleta de indignação. Traidor! Você se voltou contra a lei que nos sustenta. O que mais teremos se não mantivermos nossas tradições, se permitirmos que a heresia entre no nosso meio? As palavras de Paul ressoavam com clareza, mas é na fé que encontramos vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:06. E sua verdade nos traz liberdade. Num momento de profunda introspecção, a multidão começou a silenciar. O murmúrio dos gentios se tornava incentivo, enquanto a compaixão dos crentes ardia mais forte. Entre eles, a certeza crescia de que o propósito de Deus estava emergindo. E então, Paulo, no auge de sua determinação, bradou uma frase que faria tremer as bases da espiritualidade daquela cidade: Deus tem um plano que vai além de nós. Não em poderes e tradições humanas, mas na gloriosa e radical transformação que Ele faz em nossa vida. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Naquele momento, uma nova visão começou a surgir na multidão. A batalha espiritual se intensificava, e o destino da fé estava em jogo. O Senhor estava prestes a revelar o monumental desfecho deste confronto, um desfecho que não apenas moldaria suas vidas,
mas reescreveria a compreensão do relacionamento entre Deus e a humanidade. O que Paulo não dava conta de perceber era que em cada coração ali presente, o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar de um modo extraordinário. Os céus se preparavam para um derramamento celestial, e a nova aliança se aproximava, uma promessa de redenção que substituiria a velha ordem. E assim, no horizonte espiritual, uma luz se acendeu, um mistério que se desdobrava diante da humanidade e clamava por todas as almas. E enquanto a multidão se dividia em vozes opostas, um eco profundo sustentava a atmosfera tensa, a ressoante verdade do Evangelho e o peso das tradições que se entrincheiravam no coração do povo. O Espírito Santo pairava como uma nuvem, preparando o terreno para o que estava por vir, quando, de repente, um homem em meio à multidão, um cego de nascença que costumava mendigar, se levantou, sua voz trêmula mais firme se fez ouvir. Eu era cego, mas agora vejo. Ele exclamou, sua face radiante de esperança. O clamor do homem fez com que muitos olhassem em sua direção, um mero sobrevivente da escuridão clamando por luz. Aquele que é o verdadeiro Messias restaurou a minha vista. Ele cumpriu a profecia e trouxe vida onde havia morte. Paulo, tomado pela compaixão, se aproximou do homem, e em seus olhos pôde ver a obra do Senhor. Irmão, como encontras a verdade que agora vive em você? Questionou Paulo, quase em sussurro. O que ele disse para mim foi simples: cegueira é obra do homem, mas a visão é do Criador. O homem respondeu. E ao ouvir isso, as palavras de Paulo ressoaram ainda mais poderosas. Este é o poder de Deus, manifestando-se nas nossas fraquezas. A multidão, que já havia hesitado em meio ao clamor de fariseus e à canção das filhas de Jerusalém, agora estava em um estado cada vez mais intenso de confusão e questionamento. A inquietação espiritual que pairava sobre eles os levou a se questionar: e se Paulo e Barnabé forem de fato mensageiros do Deus vivente? O que mais haveria para descobrir? Anás, furioso e envergonhado diante de alguns dos seus pares que começavam a duvidar, disparou: não podemos permitir que essa heresia prospere. Se a verdade deles prevalecer, o que será da nossa nação? O que será da lei que guardamos com tanto zelo? Mas Barnabé não se calou, percebendo que a batalha que se travava era espiritual e moral. Querido Anás, enquanto preservamos as tradições, o que temos feito com aqueles esquecidos e marginalizados? O Senhor está nos chamando para enxergar com o coração e não somente com a lei. Nesse momento de fervor, uma demonstração de poder divino se manifestou. A terra começou a tremer sob as rodas da providência, e um intenso brilho iluminou a praça. Todo olhar estava voltado para uma figura que surgia, como um anjo desceu do céu, trazendo consigo uma mensagem. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Anunciou a figura, com uma voz que parecia ser um trovão e ao mesmo tempo um suave alvoroço de esperança. Vim para que todos conheçam que a minha graça é suficiente. Não é pelo cumprimento da lei que você será salvo, mas pela fé em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os corações começaram a arder com fervor. As emoções que antes estavam entrelaçadas no debate agora se transformaram em um clamor coletivo por arrependimento. E muitos, diante da revelação, caíram de joelhos, clamando pela misericórdia e pelo perdão, dispostos a serem transformados. E assim, no cerne da temperatura espiritual, Paulo ergueu-se mais uma vez, olhando para a multidão que agora se unia em oração e súplica. Amados, lembrem-se, a promessa feita a nossos pais é a mesma que hoje se cumpre diante de nós. O Deus de nossa salvação está agindo. E o que aos nossos olhos parece impossibilitado, Cristo já declarou ser novo. E, enquanto as últimas palavras de Paulo reverberavam, um novo mistério começou a se desdobrar. Uma luz se moveu através da multidão, tocando cada ser presente, e uma nova aliança se tornava palpável. Da mesma forma que a nuvem de glória acompanhou os israelitas no deserto, agora o Espírito Santo estava se preparando para habitar não mais em templos feitos por mãos humanas, mas em corações transformados pela fé. Assim, quando a multidão se dispersou, e cada um voltou para suas casas, uma certeza pairou no ar: um poderoso mover de Deus estava prestes a se desencadear, trazendo com ele não apenas transformação individual, mas uma revolução espiritual que transbordaria pelos séculos.
plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado na plenitude do seu tempo. E, neste desdobramento, uma questão vívida pulsava: quão longe estavam dispostos a ir para responder ao chamado divino? Enquanto os ecos da transformação se separavam nas ruas de Tarso, Paulo e Barnabé intensificaram seus esforços, determinado a cultivar a chama que havia sido acesa. A cidade, agora vibrante com o murmúrio das boas novas, se tornava um campo fértil para o evangelho. Mas, como as nuvens não são eternas, a tempestade não tardava a se manifestar. Na calada da noite, o grupo de fariseus, enfurecido e determinado, minava seu plano para destruir a nova seita. Não podemos permitir que esses ensinamentos proliferem, dizia Anás, o líder, seus olhos ardendo com uma raiva contida. Precisamos colocar um fim a isso antes que se espalhe como um incêndio. Os fariseus se congregaram em segredo, tramando uma armadilha que incriminasse Paulo. Se pudermos encontrar um traidor entre eles, teremos a nossa justificativa. Um murmúrio de aprovação ecoou pela sala escondida, enquanto o zelo pela lei prejudicava suas mentes. O próprio Saulo, que ainda lutava contra a nova luz que invadia seu coração, estava presente, refletindo sobre sua própria luta interna. Ele se sentia perdido, sem saber se deveria se manter fiel à tradição ou ouvir a voz que começava a questionar as bases de sua crença. Enquanto isso, Paulo, sem saber da trama que se formava, continuou seu trabalho com entusiasmo. Ele e Barnabé iam de casa em casa, fortalecendo a fé dos convertidos, e anunciando a liberdade em Cristo por meio de reuniões fervorosas. Por meio de Cristo, vocês são filhas e filhos do Altíssimo. Ele proclamava, enquanto os corações se aqueciam ao som de suas palavras. No coração da congregação, o diácono Felipe, um dos novos convertidos, colocou-se de pé e exclamou: não somos mais prisioneiros da lei morta. No sacrifício de Cristo, encontramos vida, e com ela, liberdade. Este clamor de fé ressoou como um eco poderoso, envolvendo todos em um manto de nova esperança. Entretanto, os fariseus, insatisfeitos com as respostas que viam se desdobrando, prepararam o plano final. Eles incitaram falsos testemunhos contra Paulo, proclamando que ele falava contra as tradições de Moisés, tentando reverter os corações do povo subitamente despertados. Precisamos denunciá-lo publicamente. A mentira que ele prega é perigosa. Um deles bradou, com a convicção de quem acredita que a verdade é sua propriedade. Um esquema maligno estava em construção, e Paulo logo se veria encurralado. Na manhã seguinte, enquanto o sol iluminava o horizonte, Paulo reunia forças para o que ele sentia ser um dia decisivo. Ele orou fervorosamente, buscando direção. O que ele não sabia era que logo enfrentaria o maior teste de sua fé. O tumulto começou quando os fariseus, armados com testemunhos fabricados, apareceram na sinagoga, em um fervor religioso que parecia intocável. Basta! Este homem precisa ser ouvido! Anás declarou enquanto entrava na assembleia, olhos fixos em Paulo, que acabará de começar a ministrar. A atmosfera pesada era palpável, os murmúrios severos enchiam o ar. Paulo, percebendo a tensão que se acumulava, sentiu a mão do Espírito Santo repousar confortavelmente sobre seu ombro. Estou aqui, confie em mim, essa presença sentia como se lhe dissesse. Ele se levantou, enfrentando a assembleia com um olhar firme, seu espírito ardendo com a determinação de um homem escolhido. Vocês, que alegam buscar a verdade e proteger a lei, não veem que é a lei que nos traz a morte? Pois ele já veio e cumpriu todas as ordenanças na cruz. Sua voz ressoava com paixão. O que eu proclamo é a vida, e essa vida é a luz do mundo. Não permitam que a tradição cegue impeça vocês de ver a glória de Deus se desenrolando diante de seus olhos. Um tumulto irrompeu, alguns se levantaram, exaustos de dúvidas, enquanto outros clamavam por ordem. As vozes se misturavam em uma cacofonia de fé e descrença, e naquele tumulto Paulo percebia a batalha dentro deles. Ele não estava apenas testemunhando, mas enfrentando a resistência divina e humana. No meio do clamor, alguém gritou da multidão: como podemos acreditar em um homem que foi um perseguidor? O ressoar das palavras deixava Paulo em um momento de fraqueza. Mas, mesmo em sua vulnerabilidade, ele sentiu o clamor do Senhor. Confiar em mim, Paulo, em meio às turbulências.
As revelações que incluem os fariseus culminavam em um derramar de entendimento. Diante de uma multidão dividida e em fúria, Paulo seguiu sua oração silenciosa, buscando a presença de Deus em meio ao tumulto. O que aconteceria em seguida? As nuvens escuras se aproximavam sobre ele, mas dentro de seu coração havia uma chama, uma esperança que não ia se apagar. A presença do Senhor e seu chamado pulsavam na garganta do apóstolo, e na confusão da oposição, o plano soberano de Deus começava a se revelar. Não se tratava apenas de uma batalha física, mas de uma guerra espiritual que estava em curso. Este era o momento que mudaria tudo, e as profundezas do céu pareciam escutar o clamor por justiça e liberdade. Quão poderoso é o Senhor! Haverá salvação para todos os que invocarem o seu nome. Paulo declarou, e as palavras se ergueram no ar, mas a maior pergunta ainda pairava: estariam os fariseus e a multidão prontos para ouvir? O plano de Deus estava prestes a se desdobrar em um clamor por redenção, não apenas para Paulo, mas para uma geração inteira que clamava por esperança. E assim, a história continuava a se desenrolar, em meio a bênçãos e batalhas, a história que poderia moldar seu destino e a eternidade. O que surgiria a seguir? A resposta estava à espera, nas páginas do desígnio divino.